Olá, povo de Deus, eu me chamo Geilson Francis e você está no canal que se chama, está no meu nome, né, Geilson Francis. E nós estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical e dessa vez nós vamos estudar a lição de número 8. Mas antes, quero te pedir que você possa se inscrever no canal, que você possa, por gentileza, dar muito like, acionar o sino das notificações para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e o YouTube possa sugerir este canal para o maior número de pessoas, tá? Que você possa ajudar esse canal, esse é o meu pedido a você. E desde já vamos iniciar o nosso vídeo de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar, como eu falei, a lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Estamos estudando o livro de Ezequiel, certo? Nosso textuário diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A verdade prática diz: as escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Nossa leitura bíblica em classe está registrada em Ezequiel, capítulo de número 34, do versículo 1 até o versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, portanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarrados por todos os montes e por todo o alto monteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas num dia de nuvens e de escuridão. Senhores, a nossa introdução diz o seguinte: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, pastores infiéis, do versículo 1 a 10, Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas, e o Messias como o pastor de Deus. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então, por limite de espaço, nós vamos falar apenas sobre os pastores infiéis e o bom pastor, certo? É exatamente isso que nós vamos falar. Embora todo o capítulo 34 fale exatamente de muito mais coisas, né? Fala dos pastores infiéis, fala do futuro do bom pastor, fala do julgamento das próprias ovelhas e fala também do Messias como o pastor de Deus, ok? Mas nós vamos se ater nessa lição apenas se restringir, né, aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então, sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar a ovelhas.
O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Então, as ovelhas, o que é a ovelha? A ovelha é a fêmea do carneiro. E o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Né? Então, essa é a ovelha. A ovelha é a fêmea do carneiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma é literal, que está em João capítulo 2, verso 14. Ele é um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resulta em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, primeiro, nós somos identificados, né, como ovelhas. Ovelhas, por ser, exatamente pelas características que a ovelha tem, né? A ovelha é um animal dócil, é um animal que tem um símbolo de sacrifício, é um animal que tem o símbolo de redenção. Isso fala muito a nossa própria carreira cristã. Com certeza Jesus queria fazer exatamente essa comparação. Nossa carreira cristã é uma carreira de sacrifício. Nós passamos por diversas lutas, por diversos problemas, por diversas adversidades. E a nossa carreira cristã também é uma carreira de redenção, porque somos redimidos. A natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Uma ovelha virada de costa com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenção continuada de dia e de noite, sob muitos aspectos. O rebanho precisa de cuidado por causa dos predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então, essa é a natureza da ovelha, né? A ovelha ela tem aquela característica de ser dócil, uma característica de ser indefesa, precisa de proteção, precisa de alguém para protegê-la, para ajudá-la, para poder tirar os carrapichos, para poder virá-la, como diz aí. Se as ovelhas ficarem de perna para cima, ninguém pode mais virar, elas vai morrer ali. Então precisa de alguém para poder auxiliá-las, ajudá-las, para poder tirar os insetos, os parasitas, né? E por isso que somos comparados às ovelhas. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do sentido próprio do termo figuramente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. Jesus falou, né? Quando Jesus estava pregando aos seus discípulos, uma coisa que Jesus falou era que ele via a Israel como ovelha que não tinha pastor. Então, Jesus ele compara Israel às ovelhas e rebanho, a um rebanho, né? Assim também a igreja é comparada a um rebanho também, né? E como ovelhas também, né? Como seres dóceis, como pessoas que requer sacrifício, que requer cuidado, que precisa de cuidado. Assim também, assim como a ovelha precisa do cuidado do pastor, assim também nós precisamos do cuidado do nosso bom pastor. Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, 1 a 5, se refere aos governantes. O sistema político da antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar civil do religioso, diferentemente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras ao único objetivo, desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. O comentarista aqui ele vai passar aqui uma ideia de que, por exemplo, né, em Israel, quando eles se referiam a pastores de Israel, estava se referindo a grupos políticos. Só que o grupo político e religioso não se separavam, porque o Estado de Israel era teocrático. Então, civil e religioso se confundia. Só que nós vivemos no Estado laico, né? E como Estado laico, nós temos um governo que exerce, que administra e que está sobre o rebanho não, sobre as pessoas. E nós temos a igreja. A igreja, assim, é considerada como pessoas como ovelhas e igreja como rebanho.
certo? E só que no Antigo Testamento o contexto é totalmente diferente, né? Do que se fala hoje ou que se trata hoje de pastores. Porque antigamente, como bem a gente já falou aqui, os líderes políticos eram considerados também líderes religiosos e eles eram considerados pastores. Agora não. Quem são os pastores da igreja? Os pastores da religião. Os pastores, os líderes políticos, nada tem a ver com a igreja hoje. Nada, nada. Então essa diferença ela é de suma importância para nós entendermos que o pastoreio da igreja hoje ela é oferecida pelos pastores eclesiásticos e não por líderes religiosos. Sobre os pastores e fiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como por exemplo, Davi. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelha no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel contemporâneo de Ezequiel se desviaram de suas funções. Vocês percebem mais uma vez que aqui está sendo feita aqui uma comparação, uma similaridade, vamos dizer assim, né? Uma similaridade entre pastor e líderes políticos. Pessoas que eram escolhidas, assim como Davi, como Moisés, foram escolhidos para poder estar à frente do rebanho. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, gente, hoje quem é o líder da igreja não são líderes políticos, mas sim líderes religiosos, eclesiásticos, os pastores que foram constituídos pela própria igreja como tal. Eles sim são os pastores e que têm a responsabilidade de pastorear a igreja. Ok? Então fique você sabendo disso. Os pastores de ovelhas hoje, eles não são líderes políticos, mas eles exercem uma liderança religiosa sobre o rebanho e igreja. O que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Então eles estavam governando para si mesmos. Eles estavam governando a nação de Israel, de Judá, para si mesmo, para os seus próprios interesses, para satisfazer as suas próprias vontades, e por conta disso Deus estava dizendo: vocês são pastores infiéis. Toda semelhança não é mera coincidência. Se você conhece, por exemplo, agora a gente pode fazer, lá eles eram pastores de ovelha, né, os líderes políticos. Hoje nós falamos o quê? Quem são os pastores da igreja de Jesus? São os líderes religiosos, eclesiásticos que foram constituídos pela própria igreja, os pastores. Se eles estão pastoreando para si mesmos, com certeza receberão punição por aquilo que estão fazendo. E olhe que não é pouco aquelas pessoas que estão na frente do rebanho para poder ter lucro, ganhar, para poder ter benefícios, para satisfazer interesse próprio. Quantos pastores não estão à frente do rebanho para isso, né? Olha aqui o castigo, preste atenção. Essa era a denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregava todo o esforço em seu benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis gordura, comeis da gordura da ovelha, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha aí. Para todos aqueles que estão usando a igreja, os membros, estão usando o rebanho para ganhar dinheiro, para se locupletar, tome cuidado, certo? Para designar exploração e abuso de sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmo.
toda semelhança, não é mera coincidência. O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas eram fracas, eram doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, precisam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. Eram fracas, não eram fortalecidas, eram doentes porque eram não curadas, eram quebradas porque eram não ligadas, né? Eram desgarradas, eram perdidas, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O que é que eles faziam? Os líderes dominavam sobre as ovelhas com rigor e dureza. Além de deixá-las ao desamparo, doentes, eles também abandonavam e governavam com rigor e com dureza. Eles lideravam com rigor e com dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Não só do nosso país, não. A gente tem que falar da conjuntura da igreja, porque nós somos igreja. A gente tem que olhar para nós, né, primeiramente. Também ele tá, por isso que eu digo que ele está fazendo essa comparação com Israel, né? E ele está querendo jogar a questão do pastoreio para a responsabilidade política. Eu não concordei com o comentarista nesse sentido. Por quê? Porque a responsabilidade acima dos líderes políticos são dos líderes religiosos. São das pessoas que estão na frente da igreja, que precisam ter a responsabilidade de cuidar das ovelhas. De não deixá-las fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas. Tem muita gente dentro das igrejas que estão perdidos. Tem muita gente dentro das igrejas que estão se sentindo perdidas, estão sem rumo. Por quê? Porque não estão realmente se sentindo pastoreadas. Foram abandonadas, né? Então, gente, a gente precisa meditar, refletir mais sobre a igreja, aquilo que pertence a nós, não ao governo. O governo está nas mãos de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe quem é que está sendo perverso, ruim, e aquele que não é. Se está sendo perverso ao governar, vai receber de Deus o julgamento, a reta justiça. Mas nós, enquanto igreja, e os nossos pastores, enquanto líderes religiosos, precisam também ser chamados à responsabilidade. As ovelhas dispersas. Ezequiel dirige seus oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento deste discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocata algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º mês aos 5 do mês. Ezequiel 33, 21. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Então, as ovelhas estavam dispersas. Sobre o bom pastor, o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Salmo 23, o discurso de Jesus como bom pastor deixam isso muito claro. Qual é o discurso de Jesus em João capítulo 10, versos 7 a 18? Eu coloquei aqui que é muito importante nós fazermos essa leitura. Muito importante mesmo. Então vamos lá. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são lobos, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Não os ouviram. As ovelhas que conhecem a voz do bom pastor, ela não se confunde. Ela não se confunde. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Como ovelha, ele está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Vocês vão entrar, vão sair e vão encontrar pastagem. O ladrão vem não para roubar, matar, destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida. Ou seja, o pastor, ele sacrifica-se pelas ovelhas. Ele não se aproveita das ovelhas.
Ele não está ali para poder roubar da lã das ovelhas. Ele não está ali para comer da gordura das ovelhas, para se dar bem, para viver uma vida regalada, nababesca. Não. O pastor, ele tem que pastorear as ovelhas com responsabilidade e não pode pastorear para si mesmo, assim como Israel e os pastores de Israel estavam fazendo. Jesus, eu sou o bom pastor, Jesus diz, e o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Mas os mercenários, que não são pastores, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, dispersa as ovelhas, arrebenta com as ovelhas, acaba com as ovelhas. Por quê? Porque o mercenário ele não quer dar a vida, ele não dá, ele não sacrifica. Muito pelo contrário, ele se aproveita da situação. Ele se aproveita do problema, da situação, né? Do rebanho. Logo, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Jesus estava falando de quem? De mim. Gentil. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Este é o bom pastor. Quais são as características do bom pastor? Ele sacrifica, ele vê o lobo, ele vai lá para poder defender a ovelha do lobo, ele não foge, ele não se aproveita das ovelhas, ele não come da gordura das ovelhas, ele não come das lãs das ovelhas, mas ele cuida para que as ovelhas fiquem gordas e fiquem peludas, para elas ficarem fortes, né? Não ficarem doentes. Então o pastor ele tem essa responsabilidade. A reação divina contra os maus pastores. O que é que o pastor, Deus faz com os maus pastores? Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Deus falando de Israel e o retorno de Israel para a sua terra. Até hoje isso vem acontecendo, viu gente? O retorno das ovelhas, das ovelhas que ficaram desgarradas está acontecendo até o dia de hoje. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igreja. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Falei para vocês aqui, né? Do texto aqui no final. Aqui no final diz, olha o que é que diz: ainda tenho outras ovelhas que não deixei aprisco. Ele está falando dos gentios, ele está falando aqui do chamamento do apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Ele está falando de nós e glória a Deus por isso, né? Porque ele está falando de nós. Então ele está falando desse aprisco, esse outro aprisco, a qual Jesus ele vai trazer as ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. O pastor cristão, o bom pastor, é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, como foi dito. Assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai.
O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir o ensino de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. É o dever nosso orar pelos nossos pastores. E para concluir, o comportamento do ser humano se compara em muito aspecto aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão amarradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Gente, para a gente concluir aqui a nossa lição de hoje. O que foi que nós aprendemos aqui? Que em Ezequiel, os pastores de Israel, de Judá, eles estavam negligenciando, estavam falhando. Eles não estavam pastoreando, muito pelo contrário, né? A denúncia é que eles estavam pastoreando para si mesmos. No sentido que eles estavam tirando da gordura das ovelhas, estavam tirando da lã das ovelhas, estavam fazendo com que as ovelhas se perdessem, ficassem doentes, ficassem sem sentido de vida, né? sem uma direção. Então tudo isso estava acontecendo. Lembrando que lá eles existia essa ligação, né? essa semelhança entre o líder religioso e o líder político. Eram as mesmas pessoas, porque Israel era um país, uma nação teocrática. Hoje, não. Nós temos uma liderança política e nós temos uma liderança religiosa. Por quê? Porque o nosso Estado é laico. Há essa separação. Então nós temos que responsabilizar nossos líderes políticos, mas principalmente porque estão liderando sobre a igreja, nós temos que responsabilizar os nossos líderes pastores, os pastores que foram constituídos pela igreja para liderar o rebanho. Nós temos que, sim, irmão, nós temos que dar nossa opinião a respeito da liderança. Se estão liderando bem, se não estão liderando bem. Nós temos que orar, mas nós também temos a oportunidade de opinar, de falar, de chegar junto do pastor e dizer: pastor, o senhor não está fazendo em conformidade como deveria, chamar a atenção. Este também é o dever das ovelhas que estão dentro das igrejas, tá bom? Gente, desde já eu quero agradecer, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Dá o like, se inscreve no canal, abençoa esse canal poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos aqui continuar com essa vontade de estar repassando o ensinamento da Escola Bíblica Dominical. E assim, meus queridos, até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser.